Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, a gente volta no assunto mitos cervejeiros, mas agora nada de consumo e nada de produção. Agora são mitos históricos. Porque vocês imaginam, né? Se tem mito em produção, em consumo, imagina histórico. Aquilo que já foi, já o rei morreu, a caceta passou, não tem documento, enfim. Vamos lá. Para nos ajudar nessa peleja, chamamos Sérgio Barra, mais conhecido no Instagram como Profano Graal. Ele que é doutor em História Cultural, sommelier de cerveja com especialização em marketing de cervejas e produz conteúdo na internet pra gente parar de falar besteira por aí. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cerveja da Casa e Cervejaria Narcose. Agora sim, Sérgio, dá um alô pra galera. Salve, salve, nobre. Estamos aí de novo. Há muito tempo já que eu não apareço aqui no Surra, mas com maior satisfação voltando aí pra gente falar desses mitos da história da cerveja. Que alegria tê-lo de volta, Sérgio, muito bom. E ainda mais para derrubar mitos históricos. Eu sou muito feliz. Essa série de derrubar mitos me satisfaz. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem chamar do Rei Arthur das Bitters. É um mito, já começou com o mito. Aí, ó. Pronto! Escatapei e pum, pá. É, mito. Pum. Exato, vamos começar a derrubar o primeiro mito agora. Leandro sai da sala, né? E a gente bate esse papo tomando uma cerveja. Eu quero saber, Sérgio, o que você tá bebendo por aí? Porque a Lud tá vindo com o nariz em pé. Rapaz, eu vou ficar na humildade. Eu tô aqui com uma HB básica, uma Munich Helles da HB, basiquinha, que eu peguei ali no mercado da esquina, porque tá muito quente, então pede uma cerveja levinha. É quase a lager do dia a dia. Tá aí. Cara, quando a lager do dia a dia é uma HBzinha Helles, tá bom demais. E você, Lud? Bom, eu tô aqui com uma cerveja que é especial e tem motivação pra galera que quiser comprar. Acho que ajuda a galera da cervejaria Mito. Eles estão sendo processados, meus amigos. Alguém ficou ofendido com o conteúdo que eles criam na página deles. Não sei por qual motivo. E eles estão sendo processados. E aí eles lançaram uma Russian Imperial Stout que estava lá, envelhecendo, esperando o melhor momento, chamada Welcome to the Machine, que é justamente para poder pagar o advogado. Então eu tô com ela aqui, comprei com eles para poder ajudar a pagar o advogado e vamos abrir aqui agora no papo. Peraí. Eita porra. Eu falei já que é uma Russian Imperial Stout. Eu gostei do nome, né? Uma referência a Pink Floyd. Muito bom. Que tem 90 IBU, já que o Leandro gosta do IBU, e 13% de ABV. Outras pessoas gostam de ABV também. Caramba, pesadaça. Vamos servir aqui, ó, no copinho da Deb. O Rio de Janeiro hoje, no dia da gravação, está fazendo 22 graus, ou seja, é possível beber essa cerveja aqui. Vou ligar o ar-condicionado também. Mas fica a dica para vocês comprarem a cerveja e dar um help a Mito. E você, Mito? Olha, Mito. Gente, nem eu tinha percebido que eu tinha feito isso. Eu não sou Mito, sou o Rei Arthur. Você é um mito, porque ele já falou que a porra do Rei Arthur é um mito, caralho. Mas ele é um mito. Ele é um mito. Tá bom. Rei Mito Arthur das Bitter. O que você tá bebendo aí? Eu vou te deixar feliz, amiga. Eu tô bebendo ela, a sua preferida, a sua paixão, que você ainda não recebeu essa coroa, mas vai receber. Eu tô bebendo a Lagunitas. Lagunita. Paga nós, Lagunitas, como diria Henrique. Tá merecendo já um patrocíniozinho, hein? Porra, tem tempo isso, né? Eita, nós. Aí, ó. Fica a ideia, fica no ar. Eu vou beber uma Lagunitas hoje. Isso aí. Bom, esse programa nem começa se a gente não passar aqui para enaltecer os nossos mecenas. Eles que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Sim, senhores. Vamos a alguns deles. Luiz Virgílio, Pablo Navarro, Aline Jansen, Rodrigo Moraes, Léo Bess, Matheus Faca, Bruno Silva, Kaique Bossi,
Torne-se você também o mecena do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Leandro, conduza essa entrevista mitológica. Vamos começar a derrubar esses mitos. E aí, Sérgio, vamos lá. Para abrir, a gente quer saber se para produzir as cervejas a humanidade se sedentarizou. É assim que fala? Sim, processo de sedentarização da humanidade, quando os homens deixam de ser caçadores-coletores e passam a ser agricultores. Revolução agrícola, primeira grande revolução da humanidade, tá certo ou tô falando merda? Não, exatamente. Quer dizer, há controvérsias como tudo na história, mas sim, pode ser considerada a primeira grande revolução da história. Aliás, durante muito tempo, o processo de sedentarização do ser humano foi considerado o ponto de partida da história, né? Antes disso se considerava pré-história, mas isso é uma outra história, já caiu esse tipo de interpretação. Então, é muito bom começar com essa pergunta, porque me dá a oportunidade de falar uma coisa que muita gente esquece, que é o fato de que a história é uma ciência humana. Ok. Falando assim, pode parecer até óbvio falar dessa forma. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não existe uma resposta só certa a partir do momento que a noção de verdade em história é diferente da noção de verdade nas ciências exatas. Porque a história não é uma ciência experimental. Quer dizer, eu não posso voltar no tempo para ver o que realmente aconteceu e dizer isso é verdade e logo aquilo é mentira. Você tem certeza que não dá pra voltar no tempo? Vamos falar de Volta pro Futuro. Por enquanto não dá pra voltar no tempo. Tenho certeza que isso é o sonho de muito historiador, principalmente a galera que trabalha com tempos bem remotos, mais antigos, com antiguidade, etc. Mas por enquanto não é possível. Ou se é possível, tá além das nossas capacidades econômicas, porque eu nunca ouvi falar em nenhuma tecnologia acessível para isso. Então o que é que acontece? Algumas situações admitem mais de uma interpretação, inclusive admitem interpretações contraditórias, sem que uma esteja necessariamente certa e a outra necessariamente errada. Isso é da natureza das ciências humanas e é da natureza da ciência histórica. Tá muito pesado, tá muito teórico o papo? Tá dando pra compreender até? Não, ele já chegou dando aquele disclaimer que eu não vou falar que nada é mito, que nada é verdade, porque existem interpretações. É isso que eu tô entendendo. Então ele vai falar assim, pra mim isso aí é balela, mas de acordo com o livro... Exato. Esse profano grau chegou vasilinando. E aí ele vai mandar só, de acordo com o livro de autoria de Maurício de Souza, não é mito, é real. Aí, sabe, ele vai mandar uma dessas daqui a pouco. Esse é o segundo ponto da história que o pessoal esquece também. A partir do momento que a história não é uma ciência exata e não é uma ciência experimental, ela é uma ciência mediada por documentos, o que quer dizer que eu só posso afirmar aquilo que está escrito em algum documento. E aí não precisa ser um documento de época, pode ser uma interpretação, pode ser um estudo, enfim, pode ser cultura material, descoberta arqueológica, tudo é documento para o historiador. Mas deixando o papo teórico de teoria da história de lado e falando especificamente dessa questão, existem duas interpretações que são diametralmente opostas. Uma é de que a humanidade teria se sedentarizado para produzir cerveja e por isso a cerveja seria responsável pelos maiores avanços da civilização desde a antiguidade. Gosto dessa, confio. E a outra é justamente a interpretação contrária. A ideia de que a produção de cerveja se popularizou só depois que a humanidade se sedentarizou e passou a ter à sua disposição uma maior quantidade de grãos que eram usados durante todo o ano, né? Eles eram armazenados, era possível fazer uma gestão mais lógica dos grãos para que eles durassem o ano todo. Então a segunda interpretação vai nessa direção. A de que antes da sedentarização, a cerveja e os outros fermentados, o pão também, eram produtos de luxo, que só eram produzidos em ocasiões muito especiais. Quando o cara queria, sei lá, demonstrar poder ou em ocasiões fúnebres, religiosas, usada como contato com outras realidades, com realidades transcendentes, porque durante a antiguidade
antiguidade e até mais recentemente, até bem mais recentemente do que a gente imagina, o álcool, e ele altera o nosso estado de consciência, e isso era interpretado como uma forma de entrar em contato com as realidades transcendentes, com as realidades metafísicas. Então a galera na antiguidade não bebia cerveja porque... Só queria beber cerveja. Exato, era um bando de bêbado, mas o álcool cumpria essa função religiosa. Gente, é a melhor justificativa. Eu não estou bebendo para ficar bêbada. Eu estou tentando me conectar com outras entidades num plano diferente do nosso. Gente, isso é sensacional. Eu já ouvi essa justificativa pra alguém que tava fumando a prima da maconha. Prima da maconha? Olha. A prima do lúpulo, que você queria dizer. A prima do lúpulo, isso. Pois é. E a pessoa que se conecta com a cerveja de 13%, ela tá querendo chegar rapidamente na transcendência. Mas enfim, vamos lá. Pra você ver como isso não é tão antigo assim, né? Até hoje ainda é uma ideia que tá circulando aí. Exatamente. E é usado. Você ainda tem o uso do daime, você tem o uso de várias substâncias que alteram os estados de consciência como forma de propiciar uma experiência religiosa. De abrir as portas das percepções, como já diria Huxley, né? Exatamente. De abrir as portas das percepções. Agora, você ainda não derrubou o mito e nem confirmou o mito. É isso aí. Você disse que pode ser um ou pode ser outro. Assim, por enquanto eu tô indo pro meu caminho mais confortável. Vamos, então, como a mola motriz. Vamos, então, como a provocadora. A questão aí é justamente essa. Todas as duas posições têm argumentos muito válidos em termos de interpretação histórica. O que quer dizer que nenhuma das duas interpretações, apesar delas serem opostas pelo vértice, digamos assim, elas serem frontalmente contrárias, nenhuma das duas interpretações está completamente errada. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. E você não precisa escolher uma das duas. Inclusive, você pode ficar com as duas ao mesmo tempo. E dizer que pode ser uma coisa ou outra, né? Ele veio aqui pra resolver, Leandro? Ele não veio aqui pra resolver, não. Ele veio aqui pra complicar. E aí ele ferra com a gente, concorda? Mas aí eu vou tentar pensar o seguinte. Vamos então assumir que as duas são reais. Para alguns mamíferos ali, aqueles germânicos e tal, ou então melhor do que os germânicos, né? O pessoal lá do norte da África. Sim. A cerveja foi a mola motriz para eles falar, tá na hora de plantar, porque esse negócio de ficar procurando lúpulo, procurando malte dá trabalho. Ao mesmo tempo, eles perderam qualidade, porque eles deviam beber uma parada fresca num nível surreal. Porque assim, colheu do pé tem que fazer, não dá para armazenar, não dá para fazer nada. Então, já vai por esse caminho. E aí os romanos, como sempre eles, que começaram lá a fazer as histórias tal que... Não, mas aí os romanos são muito depois, né? Os romanos é muito depois. Ferrou, me deu nó. Sim, antes dos romanos nós temos os sumérios, os mesopotâmicos, os egípcios. Exatamente, é muito depois. Leandro, você foi tentar fazer um gancho. Isso não é pra gente não, filho. Esse programa vai ser menos gancho. Não, mas olha só, que a galera bebia a parada mais fresca possível, porque foi antes da Revolução Agrícola, quem consumiu antes da Revolução Agrícola, bebia o mais fresco possível. Isso eu tô errado? Não, provavelmente não. Tinha que colher do pé, mas aí mais um provável. Ou 71, provavelmente não. Eu não tem como afirmar nada nesse sentido. Tá muito longe da gente, pelo amor de Deus. É por isso que a gente precisa de uma máquina do tempo. Exato. Tá certo. Então, assim, vamos lá. Sedentarizou ou não sedentarizou? Qual é a vertente que você, professor, doutor em história, vai seguir? Sedentarizou ou não? Se comprometa. Não, claro. Como professor de história, eu tenho que dizer que existem as duas vertentes e que nenhuma das duas é completamente errada. Como pesquisador, digamos assim, eu sou mais inclinado à segunda explicação, tá? Pelos textos de etnobotânica, de arqueologia que eu já li, eu estou mais inclinado a acreditar que a popularização do consumo de cerveja, ela só se dá a partir do momento que você tem uma quantidade de grão disponível suficiente para manter esse consumo. Ou seja, precisa ter a agricultura. Exatamente. Não dá pra fazer isso viajando. Exatamente. E agora é engraçado falar em sedentarizar, porque pra mim, na minha vida, sedentarizar foi quando teve controle remoto, né? Vocês não param de levantar até pra virar o canal da televisão. Mas enfim, cara, sedentarizar num trabalho que era abraçar o pra caceta, que era agricultura, né? Sedentarizar, você tá falando que é tipo, parou de caçar, parou de sair por aí, viajando nos campos verdejantes, matando mamute, cortando tudo pela barriga dele e tal, não sei o que. Vamos parar no lugar e vamos criar uma cidade. Não parou de caçar.
parou de se deslocar de tempos em tempos, porque o que existe até a sedentarização são abrigos temporários. Todas essas cavernas onde a gente encontra pinturas rupestres e vestígios de produção de fogueira e de produção de comida, de alimento, são abrigos temporários. Então, para se fixar em abrigos temporários, e você, é isso, começa a criar povoados, cidades que futuramente darão origem às civilizações. Entendi. Maravilhoso. O conceito de sedentarizar, obviamente, é diferente do nosso. Mudou. Ele vai mudando, né? Mas, de toda forma, tem a ver com a pessoa ficar mais parada no lugar. No caso, agora eu fico mais parada no meu sofá, apertando o controle, ao invés de levantar e ir até a TV mudar. Você ainda vê TV como os fenícios? Como? E aí, ferrou. Ih, rapaz. Você tá falando sério? Putz, cara. Ferrou. Bateu a cerveja dele lá, hein? A HB dele bateu, hein? Caralho, velho. Ele conectou agora com a Cleópatra, calma. Pô, vai dizer que vocês não viram esse meme que passou aí essa semana na internet? Ih, Leandro, ó, você que é o rei do meme aí, cara, fodeu. Não tava sintonizado. Perderam o meme. O Marcelão publicou esse meme? Ah, não sei, eu não sigo ele. Se não, eu não vi. O Marcelão é meu curador. Os jovens, a geração Z, tá falando, quando você faz alguma coisa que é muito antiga quer dizer de 20 anos atrás pra eles, né? Tá, sim. Ok. Eles falam, você ainda faz isso como faziam os fenícios? Yes. Pois é, gente. Se um filho meu falar uma coisa dessas, é capaz de ter problema em casa, hein? Vamos ter treta. Bom, você tá preparado então pra ter treta em casa, então, né? Então tá. Bom, vamos dar um prumo pra esse papo aqui. Eu tô vendo televisão igual os fenícios e já sedentarizei também, porque troco de canal no controle. Por isso você bebe tanta cerveja também. Pra conectar com os ancestrais, os transcendentais, enfim, os extraterrestres. Por causa da sedentarização. Ah, meu Deus. Vamos então pra pegar a mão no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi manda afogar o mau cervejeiro na sua própria cerveja. Cara, vou te falar, se for assim, tem uma situação que aconteceu de estoporar uma parada em Londres, que inundou a cervejaria, que derrubou as barricas. Será que foi por isso, Jesus? Será que essa merda deu na cervejaria porque a cerveja era ruim e aí, porra, afogou 8 pessoas? Vamos fazer esse paralelo. Vai, Sérgio, quero ver. Agora segura essa pemba. Vai, Sérgio, que dependendo da tua resposta, eu vou reinstituir o Código de Hammurabi. Pra vocês não dizerem que eu sou vaselina, isso é um mito. Ai, que merda. Já começo afirmando peremptoriamente que isso é um mito. Isso é uma afirmação muito repetida aí em aulas de história da cerveja, que a gente encontra pela internet, nos cursinhos. Tenho certeza que qualquer pessoa que já fez um curso, seja de sommelier, seja de introdução à degustação de cerveja, ouviu na aula sobre história da cerveja, ouviu essa conversa, ouviu essa afirmação de que o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi, foi escrito pelos babilônios, pelo rei Hammurabi, no século XVIII a.C., e é considerado um dos mais antigos conjuntos de lei da humanidade. O Código de Hammurabi é aquele código que estabelece o que depois viria a ser conhecido como a Lei de Talião, o olho por olho, dente por dente. E tipo, se você feriu um homem livre e o cegou, você também vai ser cego. O código fala expressamente isso, a penalidade é expressamente essa. E, no caso da cerveja, não existe no Código de Hammurabi o Código de Hammurabi é composto por 181 parágrafos, tá? Ele tá aberto aqui na minha frente, inclusive. Por 181 parágrafos. Não existe um parágrafo sequer que fale de cerveja no Código de Hammurabi. O que é um absurdo. Porque todo mundo sabe que se você trouxe Itaipava pro churrasco, você tem que se afogar na sua Itaipava. Itaipava por Itaipava, Heineken por Heineken. É simples assim. É um novo olho por olho, dente por dente. É muito bom. Mas antes que as pessoas comecem a pular na cadeira, existem 4 parágrafos falando sobre tavernas, onde, obviamente, se produz cerveja. E no primeiro desses parágrafos, que é do parágrafo 108 ao 111, no primeiro desses parágrafos, existe a pena de afogamento para a taverneira,
a taverna geralmente era um estabelecimento comandado por mulheres, que era a mulher também que fazia a cerveja. Existe uma penalidade para a taverneira que vendesse a cerveja por um preço maior do que ela valia. Subjetivo isso, hein? Vamos deixar o cara continuar. Calma aí, vamos lá. Os preços eram sempre mais ou menos tabelados. e eles eram tabelados em grãos, inclusive. O preço ele tá estabelecido em grãos de cevada. Né? Depois a gente pode até falar por quê, a gente pode até explorar por quê. Mas, se a taverneira cobrasse pela cerveja um preço maior do que ela valia, ela era condenada à morte por afogamento. Mas não por afogamento na cerveja. A morte por afogamento aparece também em outros parágrafos do código, em outros pontos do código. Então era uma penalidade comum, uma penalidade comumente aplicada para vários crimes diferentes, inclusive para preços extorsivos de cerveja. Cara, Hammurabi era um sádico bizarro, né? Mas vamos lá. Vou fazer uma observação, gente, aqui, olha. Vejam como o patriarcado vem ferrar com a vida da mulher desde sempre. Porque se fosse o taverneiro, talvez ele não fosse julgado dessa maneira. Mas como quem fazia a praga da cerveja era a mulher na taverna, vamos afogar essa filha da mãe que tá tentando crescer mais, que tá tentando vender um pouquinho melhor, porque ela deve ser mãe solo. Porque aí o filho da puta meteu o pé, largou ela com uma bacuria, sobrou pra ela, ela ainda foi afogada. Enfim, fica aqui o meu disclaimer feminista. E isso porque na época do Hammurabi não tinha o tal do storytelling, que todo mundo sabe que o storytelling aumenta o preço em 20%. É verdade. Então tu encaixou o storytelling ali, tu cobra mais caro, porra. Devia ter uma pena por storytelling também, não é possível. Né? Devia ter uma pena por storytelling. Eu ia comentar sobre uma coisa que eu acho que é muito legal, a gente falando Brasil 2022, inflação, deflação, você ia falar do grão, do malte, né, para efeito de mensuração do preço. Sim. Acho que era legal a gente falar sobre isso. É muito interessante. O malte, ele servia a cevada, na verdade, não o malte, porque nem sempre era malteada. Não era 100% malte? Não. Parei. Morria afogada porque não vendia puro malte. A cevada servia como parâmetro do preço da cerveja porque é justamente o insumo utilizado para a fabricação da cerveja. Porque os outros insumos, não existia lúpulo. Os outros insumos são a água, a levedura, ninguém sabia o que é a levedura e vai continuar sem saber o que é a levedura até o século XIX, né? Até ontem, historicamente falando. Então, cevada era o insumo, né? O cereal era o insumo principal na produção da cerveja. Então, a quantidade de cereal utilizado era que servia como parâmetro para o preço da cerveja. E muitas vezes a pessoa pagava a cerveja em cereal. Por quê? Porque o cereal é a possibilidade, o pagamento em cereal é a possibilidade da reprodução da cerveja, ou seja, da continuidade da produção da cerveja. E aí, fazendo um gancho para o Egito, que muita gente fala, não é um mito, né? Muita gente fala, os trabalhadores das pirâmides no Egito, eles eram pagos, uma parte do seu salário era pago em cerveja. Aí a galera faz aquele anacronismo de achar que os trabalhadores trabalhavam bêbado, que o egípcio era tudo alcoólatra. Os caras só podiam estar bêbado mesmo para construir a pirâmide, né? Aí empilhando pedra, né? Aí a galera gosta de fazer essas piadinhas anacrônicas. Mas por quê? Os caras eram pagos em cerveja porque cerveja é alimento. A cerveja é a condição da reprodução da força de trabalho do trabalhador da pirâmide. Quer dizer, ele só pode continuar construindo pirâmide se ele estiver de barriga cheia, se ele estiver vivo. Perfeito. Se ele tiver forças para isso. Por isso, a cerveja e o cereal, eles servem como parâmetro, seja de pagamento da cerveja, seja de pagamento de salário, de trabalho. Eu acho que a globalização nos ferrou, que a gente trocou o índice malte pelo índice Big Mac como parâmetro econômico global. A gente podia voltar pro índice malte, ia ser muito mais legal, muito mais interessante. Bom, mas vamos pegar por aí que você falou do alimento e vamos trabalhar o terceiro mito, que envolve
A Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade Média... Não! Não, são coisas diferentes? Não, segue. Ai, merda, falar com o especialista aqui. Todos os teus conhecimentos básicos são jogados no lixo. Olha só, primeiro eu vou pegar no mito, depois tu me ajuda nessa aí da Idade Média e Idade das Trevas. Mas olha só, na Idade Média, as pessoas consumiam muita cerveja porque não tinham água potável, era escasso a água potável. Isso é mito ou é verdade? Todo mundo já ouviu essa conversa. Já. Com certeza. Já li, inclusive. Quando já leram em algum lugar, eu já fiz uma live sobre esse tema, eu já escrevi um texto sobre esse tema, inclusive publicado no Guia da Cerveja. Isso é o que o Martin Cornell chama de o mito medieval da água. É a ideia de que nos núcleos urbanos medievais a água não era potável, a água era podre porque, enfim, era uma água de poço, que se cavava o poço perto de onde se criavam os porcos, não sei o quê. E tudo isso ajuda a criar a ideia da Idade Média como um período de pouca higiene, né, de pouca preocupação com a higiene e tal. Toda vez que você fala, já falando da questão da Idade das Trevas, né? Toda vez que você fala que a Idade Média é uma época de pouca preocupação com a higiene, ou é uma Idade das Trevas por falta de ciência, um medievalista se revira no túmulo, né? Os mortos. Desculpa. Eu nunca mais faço isso. Porque as pesquisas mostram justamente o contrário. Inclusive tem um autor, um medievalista francês, que inclusive foi estudar os banhos na Idade Média. Claro, vamos pensar que até hoje o europeu não toma banho como o brasileiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é se descolar dos nossos padrões. Claro. Uma coisa é a gente que é índio e que toma banho todo dia, 2, 3 vezes por dia. Outra coisa é o europeu, que é o europeu que toma banho uma vez a cada 3 dias. Inclusive no verão, o que torna o cheiro no transporte público um negócio, às vezes, um tanto quanto insuportável. Mas enfim, essa é uma outra conversa. O que acontece é que não existe nenhuma documentação histórica que diga que não se consumia água na Idade Média e se consumia cerveja no lugar porque não existia água potável nas cidades, nos núcleos urbanos. E existe uma infinidade de documentos que afirmam justamente o contrário, que uma das principais preocupações das administrações municipais é justamente com o abastecimento de água potável por um motivo muito simples. A água é um bem essencial à vida. Você não fica sem beber água. O próprio Martin Cornell escreveu um texto e ele falou, gente, assim, a água foi, desde a antiguidade, a bebida mais consumida do mundo. Não só porque ela é essencial à vida, mas porque ela é grátis. Ela é de graça. Todo sentido. E você vê que qualquer cidade, qualquer grande cidade europeia, tem um rio que passa no meio. Porque os rios foram fundamentais para o próprio desenvolvimento da cidade, com comércio e etc. Comércio marítimo, né? Ou comércio fluvial, etc. Então, a primeira equação desse mito já está desmontada, a ideia de que não existe água potável. O que acontece é que o consumo de água potável não aparece nos documentos simplesmente porque não tem o que documentar. A água era grátis, não tem o que documentar sobre o consumo de água potável. Tem o que documentar, por exemplo, as obras de construção de tanques, de construção de fontes, de construção de aquedutos. Isso tudo está muito bem documentado. Pelo menos a partir do século XII, mais ou menos, isso está muito bem documentado. Mas também não é errado dizer, será que consumiam mais cerveja do que água? Ou tanta cerveja quanto água? Não sei se essa pergunta fica melhor. Aí nós temos a segunda equação desse mito, que é a ideia, se consumia realmente muito mais cerveja na Idade Média do que se consome hoje? E o próprio Martin Cornell recentemente publicou um texto sobre isso, mostrando que a gente tem pouquíssimos documentos que atestam com segurança quanto um camponês consumia de cerveja diariamente. Notadamente, a gente tem um documento da Catedral de São Paulo, em Londres, que diz que um homem, nem um camponês, um homem, podia chegar a consumir 4,5 litros de cerveja por dia. Coisa linda de mãe, pai. Esse é o documento mais popular, é o documento mais conhecido, mas não existem outros documentos que reforcem essa ideia. Por outro lado, o que o Martin Cornell fez? Ele se apoiou em pesquisadores da economia, da história econômica da Europa, que dizem que a Europa não produziria grão suficiente para sustentar um consumo como esse, que
que provavelmente esse consumo que está nesse documento é algo muito extraordinário, porque não tem grão suficiente para segurar um consumo de 4,5 litros por pessoa durante anos. Sim, a matemática inversa prova uma outra coisa, né? Ou melhor, contesta esses documentos. Exatamente. Então, o segundo elo dessa corrente é a ideia de que se consumia muito mais cerveja na Idade Média do que se consome hoje, e isso não está comprovado. Não se consumia muito mais cerveja do que se consome hoje. Muito provavelmente se consumia até menos cerveja do que se consome hoje, né? Porque a cerveja também era um produto mais difícil de achar, porque a produção, ela está localizada em 2 lugares, nos monastérios, e os monastérios nesse momento eles não vendem cerveja. Os monges eles produzem cerveja para eles e para aqueles que se hospedam nos monastérios, e na produção particular das famílias que produzem cerveja, seja para o seu consumo próprio e vendem o seu excedente, seja a partir do século XIV, principalmente depois da Peste Negra, seja para vender em feiras, né? Uma coisa mais profissional. Mas aí a partir do século XIV, nós já estamos falando do final da Idade Média, já quase chegando na Idade Moderna, quando se torna mais profissional e menos caseira a produção de cerveja. Entendi. Então, se o cara não tá bebendo cerveja na Idade Média, ele tá bebendo o quê? Ele tá bebendo cerveja, obviamente, Ok. mas não tanto quanto aquilo que a gente tá pensando. Ele bebe vinho misturado com água, inclusive, para que o vinho renda mais e para que ele seja mais fraco, porque o vinho ele é alcoolicamente muito mais significativo, né? Muito mais importante do que a cerveja. E ele bebe água, fundamentalmente. É isso que o Martin Cornwell fala. A água é a forma primeira de ingestão de líquido durante toda a história. Então, não tinha capacidade de produzir tanta cerveja, por isso não se consumia tanta cerveja quanto se pensa. O terceiro ponto é, se os homens na Idade Média tinham uma preferência por cerveja, é exatamente pelo mesmo motivo que nós temos uma preferência por cerveja hoje. Não é sempre que a gente quer beber água. Às vezes a gente quer beber alguma coisa mais gostosa, alguma coisa alcoólica, alguma coisa, enfim, diferente. Por isso se bebe cerveja, como se bebe vinho. Entendi. Mas aí tem 2 pontos que me fazem pensar que um que você já provocou, e eu acho que trouxe uma resposta que já resolve esse mito 100%, que é, como é que vai se formar uma cidade e vai se agrupar se não tem fonte básica, né? A água. Assim, sem ela, geral morre. Sem comida até dá pra viver um pouco, agora sem água não dá. Então não dá pra formar uma comunidade sem que você possa usar água para beber e assim como para cultivar. Exato. Para plantar, agricultura, que a gente já falou e tudo mais. E a outra é, eu errei isso, eu nunca mais vou confundir Idade Média com Idade das Trevas. Eu entendi, pelo que você me falou, e toda Idade das Trevas estava na Idade Média, mas nem toda Idade Média está na Idade das Trevas, né? Não, vou melhorar pra você. Por favor. Não existe Idade das Trevas. Não existe essa história de Idade das Trevas. Nenhuma idade foi Idade das Trevas. Ah, mas é tão legal. Olha ele querendo criar um mito. O problema é esse. Por que os mitos se criam? Justamente porque a galera aposta primeiro na piada e depois na história. Pô, mas não é piada, é muito mais interessante. Vamos estudar a Idade das Trevas, vamos estudar a Idade Média. São menos diferentes. Porque a Idade Média é aquela idade mediana, medíocre. Aí a galera fica, porra, vamos falar que é treva. Vamos falar que teve a Daenerys com dragões. Exatamente. Muito mais legal. Porra. Você acabou de descobrir por que se chama Idade Média. A mesma galera que falou que era Idade Média, porque médio não é nada, médio é aquilo que está entre um ponto e outro. A mesma galera que denominou aquele período histórico de Idade Média foi a mesma galera que espalhou a ideia de que era uma idade das trevas, porque era uma idade de domínio da religião, sem progresso da ciência. Então tá tudo errado. Basicamente. Leandro falando até baixo. Então tá tudo errado. Mas aí, o que me faz pensar é, no Império Romano, meio que se diminuiu muito o consumo de cerveja, porque o Império Romano aderiu ali pela nobreza romana, o vinho, tal, parará, era muito mais popular o vinho, erros básicos, e por isso que tiveram as invasões bárbaras. Eu acho que esse é um motivo muito mais justificável do que qualquer outra historinha que venha te contar. Esses caras estão acabando com a cerveja, vão matar geral. E aí mata geral. Posso fazer uma outra observação? Não existem invasões bárbaras. Meu Deus! Jesus! Como assim? Meu mundo caiu. Acabou, Leandro saiu da sala.
Mas Ai, assim, caralho. depois de toda essa onda do vinho do Império Romano, veio a Idade Média ainda? Depois, do Caralho, Império... você tá confundindo. Depois do Império Romano veio a Idade Média, com certeza. Ufa, obrigado. Então, aí não era mais natural eles continuarem o hábito do vinho? Uai, mas continuaram? A bebida da nobreza durante toda a Idade Média é o vinho. O que aparece nas séries, nos filmes de Idade Média? É a galera com sua tacinha de vinho, né? A bebida da nobreza sempre foi o vinho, durante toda a Idade Média. Até porque o vinho, nesse momento, na Idade Média, ele tem uma conotação religiosa. É o sangue de Cristo. Aham. É a bebida consagrada, a bebida sagrada. Se a cerveja tivesse sido chopp de vinho, a gente não tava nessa situação. Acontece que a cerveja nunca foi popular no sul da Europa, porque o sul da Europa não produzia grãos, o sul da Europa produzia uvas. Produz ainda hoje. Entendi. As grandes nações vinícolas são a Itália, Portugal, um pouco ali da França. E a cerveja é produzida mais pra cima, né? Alemanha, Holanda, Inglaterra, Bélgica. Então tem essa divisão entre... Países mais interessantes, inclusive. Inclusive, eu acho também. Tem essa diferença, tirando Portugal, que eu adoro. Tem essa diferença entre norte e sul da Europa até hoje, de nações produtoras de cerveja e nações produtoras de vinho. Então o Império Romano nunca foi um grande consumidor de cerveja. A cerveja, ela se populariza com as migrações germânicas, que não são invasões bárbaras. Maravilhoso. Destruiu um capítulo maravilhoso que eu tinha na cabeça, que era um bando de germânicos invadindo Roma e falando, acabou essa palhaçada! Só que falando isso em alemão, que é mais ou menos Reinheitsgebot. Acabou essa palhaçada. Só deixa eu terminar esse tópico com uma provocação. Porque a galera que fica repetindo essa conversa de que se bebia cerveja porque não tinha água potável, parece que nunca fez cerveja na vida ou parece que não entende nada de cerveja, o que não é verdade. Porque tem muita galera boa que reproduz isso. Porque até hoje se sabe que se a água não é boa para beber, ela também não é boa para produzir cerveja. Não se produz cerveja com água que não é potável. Até hoje, imagina na Idade Média, quando não havia toda a tecnologia de tratamento da água que existe hoje. Caralho, simples assim. Então, você não pega a água e dá uma fervidinha e opa, ficou boa pra produzir cerveja. Não, gente, ou pra beber. Simples assim. Perfeito. Agora você lacrou. E olha que quem lacra não lucra. Assim dizem por aí. Mas já foi provado que lucra sim. Professor de história não lucra nem sem lacrar. De jeito nenhum. É isso aí. Tá certo. Bom, vamos lá. Pra gente agora que já falou de invasão bárbara, que não é mais invasão bárbara, é invasão germânica, que chegou lá gritando Reinheitsgebot. Vamos lá. A Reinheitsgebot é uma lei que trata de segurança alimentar? Poderíamos dizer assim? Mito ou verdade? Isso também, outra afirmação muito reproduzida. É reproduzida, eu fiquei sabendo recentemente também nos cursos de culinária, nos cursos universitários de culinária, essa afirmação também é reproduzida. Eles falam um pouco de bebidas de cerveja, mas quando eles falam da Reinheitsgebot. Eles falam merda. eu não afirmei isso. Não fui eu que falei isso. Que fique claro. A Reinheitsgebot, ela pode ser interpretada como uma lei de segurança alimentar. Pode ser interpretada. Mas por que eu, particularmente, acredito que essa interpretação está incorreta? Primeiro porque, se você pegar o texto da lei, quer dizer, o texto da lei que a gente conhece hoje, que eu também já li por aí, que o texto da lei, que se você dá um Reinheitsgebot, dá uma googlada aí e procurar Reinheitsgebot, vai vir um textinho para você. Esse é o texto que a gente conhece hoje. Eu já li pessoas falando de que esse texto é um pedaço de uma lei maior, mas ninguém nunca conseguiu me indicar que lei maior é essa, onde é que ela tá, nunca encontrei. Então, esse é o texto que a gente tem, da Reinheitsgebot. Desse texto, eu diria que 30%, olhando graficamente pelo tamanho do texto, eu diria que uns 30% desse texto, ou menos, talvez uns 25% desse texto, falam sobre os ingredientes da cerveja, né? Que a cerveja deve ser feita com cevada, lúpulo e água somente. E é justamente nesses 30%, 25% desse texto que as pessoas que falam sobre lei de segurança alimentar se apegam. Quando, na verdade, todo o resto da lei fala sobre preços e multas para a produção de cerveja. Então, ela não é uma lei sobre segurança alimentar. Ela é uma lei sobre preços e multas. Ela é uma lei econômica. É uma modernização da Hammurabi.
Mais ou menos. É uma lei que estabelece quanto deve ser cobrado por certa quantidade de cerveja em determinado período do ano, qual a multa estabelecida para quem não cobra isso. E lá, num pequeno parágrafo, eles falam, e tem o seguinte também, hein? Tem que ser produzida só com lúpulo, cevada e água. Falou? É isso. Segundo ponto, esse tópico específico da lei não é uma novidade. Esse tópico, então, ela também não é a primeira lei de segurança alimentar da história, como já ouvi gente falando, tá? Nesse tópico específico, a Reinheitsgebot, ou seja, a lei de 1516, que só vai vir a ganhar esse nome, inclusive, no século XX, tá? Mas isso é uma outra história. Nesse tópico específico, ela só reproduz o que já estava em voga no Ducado da Baviera antes. Você tem uma lei de 1447, do Conselho Municipal de Munique, 1447, tá? A gente está falando de 60 anos antes, tá? Ou 70 anos antes. 70. Uma lei do Conselho Municipal de Munique que já estabelecia os ingredientes obrigatórios para a produção de cerveja, que é água, cevada e lúpulo. E você tem uma lei de 1487 que torna obrigatória em Munique, por todas as cervejarias de Munique, essa lei. Quer dizer, a lei de 1447, ela faz uma sugestão, digamos assim. E a lei de 1487 torna obrigatória o uso desses 3 ingredientes. E a lei de 1516, finalmente, ela só estende essa lei de Munique para o Ducado da Baviera. E veja bem, é só para o Ducado da Baviera, tá? Não é para a Alemanha toda, porque a Alemanha não existe em 1516, tá? Gente, quanto prazer eu ouço na voz do Sérgio falando certas coisas. Porque não existe Alemanha em 1500 e blá blá blá. Porque... Quanto prazer. Olha só, meus amigos. Porque eu já ouvi também o povo falando mais bobagens assim, dizendo que, não, continuou a se produzir Weissbier durante a vigência da lei. A Weissbier, como vocês sabem, né, usa 50% de malte de trigo e não de cevada. Porém, a lei veta o uso do malte de trigo. Então, como é que você conjuga essas duas informações? Então, a pessoa conjuga essas informações dizendo que a lei valia para toda a Alemanha, menos para a Baviera. O que é uma grande burrice, porque é a lei do Duque da Baviera. Só pode valer na Baviera. Então, com esse programa, o Sérgio acabou com o storytelling de uma porrada de curso de sommelier. Já era. Uma porrada de curso de introdução à cerveja. E ele tá aqui... Ele não anunciou ainda nem pra gente, mas ele tá aqui pra lançar o curso dele. Sobre o que você precisa saber. A dura verdade da cerveja. Pá! Pronto. Servir bem para servir sempre. Amém. Você falou uma parada que eu até queria puxar, que é... A Europa toda era fragmentada no século XVI, século XV, né? A Itália existia? Acho que ainda não, né? Não, a Itália existe no século XIX. A unificação da Itália é 1871. Aí, tá vendo? Passei nessa prova mesmo. Foi de verdade essa passada de prova que eu tive. Sabia que no século XVI não tava lá a Itália. Era toda fragmentada. Maquiavel escreveu aquele negocinho dele lá, chamado o Principinho lá, pra falar de vários principados mesmo e tal. A Alemanha vivia um cenário similar, que era todo fragmentado, né? Antes de ser unificado. Então, as leis eram localizadas. Tá bom, a gente já entendeu que você sabia isso, vai. Não, mas eu tô aproveitando o professor pra tirar dúvidas, que ele já me provou que eu aprendi muita coisa errada na vida. Então, se eu não perder essa oportunidade, eu vou repetir merda. Entendeu? Então, assim, ainda falando de leis, pra gente poder encerrar essa parte do programa, que é para quem não é nosso mecenas. Quem for nosso mecenas ainda tem mais um mito histórico derrubado, que a gente achou lá no começo que seria na base da vaselina, mas o Sérgio mostrou que não tem nada de vaselina, não. Ele veio pra cá com raiva, com rancor e mágoa, o que eu gostei muito. Sangue no olho. Vamos tratar da lei seca nos Estados Unidos, e eu tô com medo de fazer essa pergunta, porque sempre eu tinha uma coisa que era muito verdade na minha cabeça. Vamos ver se ela é mito ou não. A lei seca dos Estados Unidos, que aconteceu ali entre 1920 e 1933, foi responsável ou não pelo domínio mundial do mercado de cerveja pelas American Lagers. Para, não fala nada ainda, que isso aqui é meio João Kleber. Calma. Vamos deixar o Sérgio molhar o bico. Pronto, Sérgio, molhou o bico. Agora você pode responder com calma. E aí?
Mito ou verdade? Essa eu vou fazer didaticamente, como eu faço em sala de aula. Gente, eu tô com medo. Essa eu vou deixar vocês responderem. Não! Eu vou dar só os elementos. E vocês respondem, tá? Bom, eu já falo, a lei seca, ela tem uma vigência de 13 anos. Entre 1920 e 1933. Primeiro ponto, a lei seca é exclusiva dos Estados Unidos, tá? Perfeito. A lei seca não se expandiu pro México, nem pro Canadá, quem dirá pra Bélgica ou pra Alemanha. Discute-se se chegou no Alasca. É. O Alasca é tipo o Rio de Janeiro, aqui não pegou. Essa lei aqui não pegou. Então, a primeira pergunta que eu faço é: como que uma lei que é vigente nos Estados Unidos somente durante um período de 13 anos, que historicamente equivale a nada, né? 13 anos historicamente equivale a nada. Uhum. Pode ser responsável pelo domínio mundial da American Lager no mercado de cerveja? Essa é a pergunta que eu deixo. Mas eu vou trazer mais elementos para esse debate para que a gente possa responder. Veja bem, essa pergunta pode parecer sem fundamento, mas, mais uma vez, é uma coisa muito repetida aí que eu vejo em aulas de história da cerveja, em cursos, etc., que é uma explicação, assim, uma explicação veloz para o domínio das American Lager no mercado de cerveja ao longo do século XX. O domínio das American Lager no mercado de cerveja ao longo do século XX é um fato. Não estou contestando esse fato antes que alguém venha dizer que eu estou inventando história. Não estou contestando esse fato. Isso é um fato. Inclusive, até na Bélgica, que é uma nação cervejeira que produz as cervejas as mais loucas e as mais diferentes, o estilo de cerveja mais vendido hoje na Bélgica é a American Lager. Não é Lambic, não é Strong Golden Ale ou Golden Ale ou Witbier. É American Lager. Então, o domínio do mercado de cerveja pelas American Lagers é um fato, tá? O que está sendo questionado aqui é: qual é o papel da lei seca nesse domínio mundial de cerveja? Então, o primeiro ponto é esse. A lei seca, ela está em vigência apenas nos Estados Unidos. Então, o primeiro ponto que a gente pode dizer é, bom, a lei seca ela influenciou no consumo de cerveja nos Estados Unidos, mas imaginemos nós que o seu Fritz, morador de Munique, 43 anos, operário, ele todo dia de manhã bebe o seu copão de Weiss, bebe o seu copão de 50 cl de Weiss, com seu salsichão branco, faz lá o seu Bratwurst. Tá trabalhando o estereótipo. Né? Assim, digamos que ele abriu o jornal um dia, né, em 1920. Eu não me lembro exatamente em que data entrou em vigor a lei seca. E ficou sabendo que existe a lei seca nos Estados Unidos, que proíbe comercialização, transporte e consumo de qualquer bebida alcoólica, não só de cerveja. O que isso afetou a vida do seu Fritz? Respondam para mim. Lufas. Nada. Eu falei com muita segurança, porque isso aí é o óbvio. Exatamente, né? Em português, claro, porra nenhuma. Ele vai continuar bebendo a sua Weiss com o seu salsichão branco todo dia de manhã, no seu café da manhã, de 1920 até 1933. Então, a lei seca dos Estados Unidos não impactou em absolutamente nada no consumo de cerveja na Europa. Até porque a Europa não importa cerveja dos Estados Unidos, não importava, hoje importa, mas não importava cerveja dos Estados Unidos e não importava nenhum insumo dos Estados Unidos também. E você tá dizendo que nem se importavam. Tudum. Piada pronta, desculpa. Provavelmente não se importam hoje. Quem mora na Europa sabe que até hoje a Europa não se importa com os Estados Unidos, mas enfim, isso é uma outra questão geopolítica. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente pode dizer, no máximo, que a lei seca, ela impactou no consumo de alcoólicos, não só de cerveja, nos Estados Unidos, moldando o paladar de uma nova geração, que aí, depois de 1933, como não estava acostumado com cerveja, teve que se acostumar com um produto mais leve, mais insípido, porque estava acostumado só com refrigerante, porque as fábricas de cerveja se transformaram em fábricas de refrigerante para poder sobreviver à lei seca. Vocês ouviram já essa explicação toda, não ouviram? Não estou falando nada de novo aqui. Certamente. Sim, sim. A explicação completa é essa. Vamos pensar em outro personagem histórico. Vamos pensar agora no Johnny. Johnny, lá em 1920, ele tinha 14 anos. Ele não bebia ainda, porque com 14 anos ele ainda não pode beber nos Estados Unidos. Em 1920 bebi. Pode ser que sim. Já tá até furando meu exemplo. Eu posso até pegar um sujeito mais novo, com 10 anos. Vamos dizer que Johnny tinha 10 anos em 1920. Em 1933 ele vai ter 23 anos. Perfeito. Johnny, até 1920, não tinha colocado uma gota de cerveja na boca, tá? Quando acaba a lei seca em 1933, qual é a primeira coisa que Johnny vai fazer? O que vocês acham? Bebê?
O Johnny tem ascendência brasileira? Se ele tiver, ele vai pro bar. Como ele vem fazendo nos últimos meses. Porque... Johnny passou toda a sua adolescência ouvindo seus pais falar, seus pais que bebem. Obviamente, seus pais não eram adventistas, porque se seus pais fossem adventistas, provavelmente ele não bebeu a vida toda, assim como seus pais. Mas digamos que seus pais sejam pessoas que bebiam em 1920 e ouviram a vida toda os seus pais, que provavelmente arrumavam um jeito de conseguir um álcool ilegal, porque todo mundo aqui já viu o filme de Gangster. Sim, sim, sim. E sabem que a lei seca deu origem ao comércio ilegal de bebidas absurdo nos Estados Unidos, foi um dos efeitos da lei seca. Então, digamos que os pais de Johnny bebiam e davam um jeito de conseguir o seu álcoolzinho ilegal durante a vigência da lei seca. Ponto 1. Muito dificilmente Johnny chegou aos 23 anos sem botar um pingo de uísque na boca. Sem beber um pingo de uísque. Concordo. Então, quando ele chega aos 23 anos e libera tudo, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar sua cerveja. Porque agora ele é maior de idade, agora a cerveja tá liberada. Ou seu uísque, ou bebidas até mais fortes que a cerveja, inclusive. Então não faz nenhum sentido você dizer que as fábricas de cerveja tinham que produzir uma cerveja insípida, uma cerveja leve, porque o paladar de Johnny não estava acostumado a ser... vá dormir. Essa explicação não se sustenta. Entendeu? Pela lógica, você não precisa nem de documentação pra refutar uma ideia dessa. Refutar é ruim, é um termo que vem sendo mal utilizado pela internet, mas pra discutir uma ideia dessa, né? Johnny com certeza já tinha colocado uísque, já tinha bebido uísque, um golinho que seja, conhecia o gosto de álcool. E lembrem um outro fenômeno típico dos Estados Unidos durante a lei seca, que são os speakeasy. Vocês já ouviram falar dos speakeasy, aquele lugar que vendia cerveja, que geralmente ficava escondido nos fundos de uma loja, nos fundos de algum outro negócio, e que as galera tinha que beber na maciota, no silêncio, para não chamar a atenção da fiscalização. Então, para você afirmar que a lei seca impactou em alguma coisa no consumo de cerveja, no consumo de álcool, a ponto de mudar o paladar de uma geração, em primeiro lugar, você tem que provar que a galera não botava uma gota de álcool na boca durante esse período, o que obviamente não é verdade. Tá. Mas aí, você está derrubando esse mito baseado em hipóteses, correto? Correto. Qual seria uma hipótese oposta a essa, mas dentro de uma lógica? Não tem. A industrialização? Não tem. Sim, nós temos outros motivos para a popularização da American Lager. O principal motivo... Quer dizer, tem dois principais motivos. Primeiro, a crise de 29, que ninguém lembra. Tem dois motivos que ninguém lembra na hora de dar essa aula, né? Em 1929, nós temos a quebra da Bolsa de Nova York. Sim, uma das maiores crises. Exatamente. A quebra da Bolsa de Nova York lançou o mundo numa crise que durou uma década. A quebra da Bolsa de 29 vai desembocar na Segunda Guerra Mundial. E esse é o segundo fato. A década de 30 é uma década de crise econômica absurda. Então as cervejarias voltam a produzir cerveja no momento em que elas têm que produzir um produto mais barato para se manter. Um produto que atinja um público o maior possível para se manter. Por isso, um produto mais leve, um produto com menos álcool, com menos características problemáticas, digamos assim, né? Características fortes, etc. Então a crise de 29 tem um impacto muito maior do que a lei seca na produção da American Lager nos Estados Unidos. E na Europa, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Se eu disser para vocês que os efeitos da Segunda Guerra Mundial são sentidos até hoje na Europa, vocês vão falar que eu tô de sacanagem. Mas não tô, não. Os efeitos da Segunda Guerra Mundial são sentidos até hoje na Europa. A Segunda Guerra Mundial, ela desestruturou unidades fabris, fábricas, porque fábricas eram alvos de bombardeio, eram os alvos principais de bombardeio. Todas as grandes fábricas alemãs de cerveja, melhor dizendo, foram alvo de bombardeio aliado. Tem uma foto maravilhosa da Hofbrau, justamente a Hofbrau que eu tô bebendo aqui, tem uma foto maravilhosa da Hofbrau de Munique destruída durante a guerra. Então, a Segunda Guerra, ela não só destruiu unidades produtivas, mas ela acabou com a plantação, com a cultura. Ela prejudicou absurdamente a cultura, seja de lúpulo, seja de cevada, seja de trigo. Primeiro porque desvia a mão de obra, né? Desvia braços da agricultura para a guerra, para o esforço militar. E segundo, porque não dá para você ficar plantando enquanto caem bombas. A galera tá enfiada dentro de casa. Você vê por que as situações que o Sérgio traz pra gente aqui não vendem. Por isso que não vira mito. Não vende bem. O marketing não vai pegar esse lugar aí. Exato. Enfim, é por isso que a tua verdade vira mito. A galera, não, peraí, vamos contar isso de outro jeito? Aí conta de um jeito mais palatável pra galera. Mas é bizarro quando a gente ouve você trazendo esse tintim por tintim, contextualizando a crise de 29, depois a Segunda Guerra e por que a Segunda Guerra impacta nessa merda toda. E aí a reconstrução dessa cena, entre aspas, cervejeira, tem que acontecer de um jeito mais barato, mais simples, mais leve, pra alcançar essa galera que tá cansada pra caceta, véi.
Sim, a segunda metade da década de 40 na Europa é uma década de crise, é uma década de reconstrução. A Europa só volta a engrenar economicamente na segunda metade da década de 50, na verdade. Então, até lá, como é que essas fábricas, que além de tudo estão se reconstruindo, como é que elas se mantêm? Mas aquilo que você falou da questão do marketing, eu nem estou muito preocupado com marketing, porque, enfim, marketing, né, a gente vai discutir marketing. Não, você tá zero preocupado com marketing. O que eu tô querendo dizer é que na hora de vender essa história para as pessoas estudarem e replicarem, ela não é tão bonita assim, é isso que eu quero dizer. Mas... o que eu quero dizer, eu tô mais preocupado com a galera que tá em sala de aula, com a galera que tá passando as informações erradas pros futuros sommeliers, pros futuros, enfim, pra galera que vai trabalhar na área e que vai reproduzir a história errada para os seus alunos, fazendo assim uma corrente que em algum momento tem que ser quebrada. Eu tô tentando, enfim. Eu acho que você tá mais do que tentando, amigo. Por meio deste programa você tá tentando e conseguindo, porque pelo menos a mim vai me fazer reestudar várias coisas, como por exemplo, Idade das Trevas, Idade... Eu tenho certeza que agora eu vou conseguir, porque a audiência do Surra de Lúpulo é uma coisa fantástica. É o maior podcast cervejeiro. Contém ironia. Não, pior que não contém. É o maior podcast cervejeiro do Brasil da atualidade. Então, Nossa senhora, gente. Faz isso não. Isso não é porque eu sou mecena. E vindo no Surra de Lúpulo pra falar dessas coisas, de repente agora, sei lá, né? Muda uma estação. Vai bombar. E sabe por que nós somos o maior podcast dito pelo Sérgio, que já comprovou vários mitos e contramitos aqui? Porque você aumenta a podosfera do Surra de Lúpulo. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal. Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Onde é que você escuta a gente? Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta de conteúdo que a gente produz? Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo pelas plataformas. Sérgio, eu quero te agradecer demais. Para mim foi divertidíssimo perceber que eu entendi muito errado as aulas que eu recebi. Não vou nem culpar os professores, a culpa é minha, né? Pô, com 45 anos eu achar que eu aprendi errado por culpa dos professores, não. Então, assim, eu entendi muito errado algumas coisas, como, por exemplo, Idade Média e Idade das Trevas. Não, mas não foi só você, não. Muita gente aprendeu assim. Obrigado pela condescendência. Não, e eu acho que ainda tem um fator piorador aí. Fator piorador. Que, por exemplo, eu tô com 42, Leandro 45, o Sérgio tá aí nessa faixa etária também. Um pouquinho mais. Antigamente a gente não tinha a facilidade de entrar no Google e escrever um negócio e tomar aquilo como verdadeiro, né? Antigamente você tinha que... Podia estar errado no livro? Podia, mas, enfim, teoricamente você estava indo numa raiz mais concreta, mais exata. Hoje não, você digita no Google, alguém começou a contar uma história, vira um telefone sem fio, bizarro, e aí a gente chega nesse lugar de mito. Então, Sérgio, muito obrigada por cortar a linha desses telefones sem fio aqui pra gente aprender mais sobre cerveja e sobre a verdade. E muito obrigada. Não, eu que agradeço, né? Eu que agradeço pela oportunidade aí, pelo espaço, para poder falar um pouco sobre os mitos da história da cerveja, porque, enfim, a história da cerveja, às vezes, ela parece que tá muito em segundo plano. Você fala ali uma meia dúzia de historinha engraçada e deu. E é isso que a galera precisa reproduzir na mesa de bar. e pronto, na verdade, a história da cerveja ela é muito mais rica. Ela, inclusive, te ajuda a compreender outras coisas, como o surgimento de estilos cervejeiros, como a gente estava falando agora mesmo da popularização da American Lager, o desaparecimento de outros, e faz parte da própria história da humanidade, como a gente está falando. Então vamos tratar a história da cerveja com um pouquinho mais de, digamos assim, carinho, assim como se trata os outros tópicos da cerveja, produção, harmonização. A galera sempre fala disso com a maior seriedade. Não, isso tá certo, isso tá errado. E na história da cerveja parece que é um vale tudo, às vezes. Isso aí. Trouxe a mágoa aí. Mas eu gostei que esse programa aqui, a gente saiu lá da Revolução Agrícola e chegou na modernidade ali do século XX. Putz, tá bom demais, gente. Porra, a cerveja tá para todos os momentos. Exatamente. Mas a gente para por aqui só para quem não é mecenas. Quem é mecenas vai receber mais uma perguntinha extra agora. Então, Sérgio, obrigada. Valeu, Leandro. E até semana que vem, meus amigos. Até. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Play Áudios.